Olá! Nessa aula vamos estudar algumas maneiras para descrever o banco de dados para a elaboração de relatórios para a tomada de decisão. A estatística é uma matéria muito importante que vem sendo utilizada em diversas áreas da empresa, principalmente no controle de estoque e nos modelos para a projeção de demanda. Estatística descritiva. Por meio da estatística descritiva, podemos elaborar gráficos, tabelas e medidas resumo que facilitam na tomada de decisão. Vamos ver um exemplo. Neste exemplo, temos a participação na balança comercial de janeiro a dezembro de 2007 dos principais portos brasileiros. Notamos que o Porto de Santos, em São Paulo, representa 25,4% da participação da balança comercial, enquanto que o Porto de São Francisco, em Santa Catarina, possui 2,1% da balança comercial. Por meio desta tabela, resumimos uma informação muito importante, que é a participação dos principais portos brasileiros. Vamos para outros exemplos. Podemos utilizar a estatística descritiva para estudar o número médio de funcionários que devem ser destinados para um descarregamento. Outra informação importante que pode ser considerada o tempo médio de percurso desde a origem até o destino. Variáveis qualitativas e quantitativas. Variável é uma característica associada ao item que estamos estudando. As variáveis podem ser classificadas como variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas. Com relação às variáveis qualitativas, temos que suas categorias não são formadas por números, existem nomes. Por exemplo, podemos dividir como variável qualitativa nominal ou variável qualitativa ordinal. Um exemplo de variável qualitativa ordinal seriam os portos brasileiros. Posso considerar um porto como sendo de pequeno porte, médio porte ou grande porte. O Porto de Santos, por exemplo, é considerado como um porto de grande porte. O Porto de Rio de Janeiro é um porto de médio porte e o Porto de Pelotas é um porto de pequeno porte. Podemos considerar também a variável qualitativa nominal, onde não existe uma ordenação natural para as categorias. Como variável nominal, podemos ter, por exemplo, o Estado, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As variáveis quantitativas estão associadas às medidas numéricas. Elas podem ser consideradas